de 1 Samuel, capítulo 25, para relermos a palavra do Senhor, lida na leitura bíblica devocional do início deste culto. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. Então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Amados irmãos, igreja do Senhor, hoje especialmente estamos em um culto de celebração em que oramos pelas famílias. O Ministério de Casais da igreja sempre muito atuante e proativo. Neste dia, de forma intencional, nos reunimos, convidamos as lideranças para compartilhar uma palavra, para agradecer a Deus pelas famílias em meio ao povo de Deus. Hoje, também, especialmente, se celebra, como durante toda essa semana, o Dia Internacional da Mulher. Não sei por que ela tem um Dia Internacional, porque se não existe um dia em que elas não estejam presentes. Mas parece que como uma forma de homenageá-las, pelo menos de uma forma tão simples, inventaram esse dia. E eu não tenho nada contra ele. Acho só que é muito pouco. O calendário, na verdade, é pouco ainda, para o que as mulheres representam. Só teve um glória a Deus de uma mulher, é por isso. Glória a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs. E é sempre uma palavra direcionada do Senhor nesse texto. Eu quero compartilhar com a igreja sobre o tema como enfrentar e vencer uma crise familiar. Porque essa foi uma palavra que veio ao meu coração no sábado, já. Lembrando-me de um casal na Bíblia, em que enfrentou uma crise muito grande. Um casal cujo relacionamento é marcado pelas mais diversas situações, conflitos, nas mais diferentes áreas do relacionamento familiar, no trabalho, matrimonial, etc. Este casal tem um nome: Nabal e Abigail. E nós estamos nesse culto precioso hoje. E eu quero dirigir uma palavra falando sobre esse enfrentamento da crise. Há pouco líamos aqui um pouco sobre o fórum que vamos ter com pais, pensando nas nossas crianças, nos nossos filhos, nessa era digital, no presente momento em que nós vivemos. E quando a gente olha para esse casal, parece tão distante, os conflitos parecem tão diferentes, praticamente antagônicos dos que se enfrenta hoje. Mas, na verdade, não são. E nós vamos ver isto. Os leitores da Bíblia certamente sabem muito bem, conhecem talvez de qual a história deste casal. Eu acredito que eles viviam uma crise, não simplesmente eventual, como aquela que se levantou e da qual eu farei menção. Mas eles viviam uma crise permanente, porque essa crise envolvia duas pessoas muito diferentes. Crise essa que afetava todas as áreas, não somente a matrimonial, mas todas as áreas na vida daquele casal. Para a gente ter uma ideia do contexto e do cenário em que essa crise ela eclode, é importante a gente ver um pouco o perfil deste homem e desta mulher, deste marido e desta esposa. Eram muito diferentes, mas Deus criou o homem e a mulher assim, diferentes um dos outros.
e programou um projeto chamado matrimônio para que eles se complementassem. E quando isso não acontece, é impossível que o casamento se mantenha em pé. E Deus entende isso e chama isso de dureza do coração. Nabal, o seu próprio nome já diz tudo. Significa no original, insensato. É incrível que uma pessoa nasça e o pai lhe coloque um nome assim. A Bíblia diz, se você puder abrir a sua Bíblia, eu sei que a mídia nos ajuda, mas se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, em 1 Samuel capítulo 25, porque nós precisamos de todo este capítulo, praticamente, menos os 2 últimos versículos. Eu tive o cuidado de ler várias vezes, do versículo 1 até o de número 42. E é claro que transcorrerei por todo o capítulo e farei leituras para não me demorar. Mas Nabal significa insensato. A Bíblia diz no versículo 2 que ele era um homem rico. Noutra tradução diz que ele era poderoso, porque geralmente o rico acha que é poderoso. Em algum momento, realmente, de alguma forma, ele se sente poderoso por causa das suas riquezas, do seu dinheiro. Era um homem que tinha uma possessão muito grande, era chamado carmelita, porque todo o seu patrimônio estava no Monte Carmelo. Era no Monte Carmelo onde ele tinha rebanhos numerosos. Diz a Bíblia que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Mas depois nós vamos encontrar no texto que na época da tosquia, ele degolou muitas reses. Então ele não tinha somente ovelhas e cabras, ele tinha muito gado. E não tinha também só muito gado, mas também muitos animais de cargas, como jumentos, como cavalo, como camelos e assim por diante. Era um homem muito rico. E Abigail, o seu nome no hebraico significa a alegria de seu pai. O nascimento de uma mulher naquela cultura distante nem sempre era motivo de alegria. Mas quando Abigail nasceu, o pai e a mãe lhe colocou o nome assim, dizendo, ela trouxe alegria. Bem-aventuradas as mulheres que podem ser a alegria do seu pai e da sua mãe. E diz a Bíblia no versículo de número 3, você vai acompanhando, que Abigail era uma mulher sensata, de bom entendimento, e formosa. Na NAA diz realmente claramente que ela era uma bela mulher. E lendo todo o texto de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1 a 42, a gente vai definindo o perfil deste casal. Deixe de ser mais enfático na definição do perfil de Nabal, para que ganhemos tempo na exposição da palavra. Veja no versículo de número 3, um pouco do perfil deste homem. A Bíblia diz que ele era um homem grosseiro e mau. Qualquer semelhança com os grosseirões que tem por aí, pelo menos no meio do povo de Deus, não era para ter. Era grosseiro e mau. E diz a Bíblia, em tudo o que fazia. Imagine como era conturbado o ambiente desta família e deste lar. O versículo diz assim, porém o homem era duro e maligno. Na NAA diz que ele era grosseiro e mau. Em tudo que fazia. Mas não tinha nada. Imagine quando esse homem sentava à mesa. Imagine como esse homem tratava a esposa. Imagine como ele cuidava dos empregados. Como ele administrava essa riqueza. Mas a Bíblia diz também que ele era um homem iracundo. Ou seja, era uma pessoa que se irritava. Era uma pessoa que perdia o controle. Quando estamos falando de uma pessoa iracunda, nós estamos falando também de uma pessoa cruel. Muitas vezes obstinada. Veja o versículo 10 e o 11 do capítulo 25 de 1 Samuel, que respondeu Nabal. Ele está dando uma resposta quando Davi envia os seus mensageiros a falar com ele. E veja, ele disse, olha, não estou nem aí, quem é esse filho de Jessé? Muitos hoje em dia, os servos
tem aqueles servos que estão fugindo do seu senhor. Ele sabia da história, a história do fato que Davi tinha sido ungido rei, que estava fugindo de Saul, porque essa história começa quando Samuel morre. É tanto que 25:1 fala sobre a morte de Samuel. E é uma história incrível. E Nabal tinha conhecimento disso em alguma medida. Veja o versículo 11: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu não sei nem de onde vem. Ele sabia que não estava falando com os mensageiros de qualquer um. Mas, meus irmãos, como nós sabemos, e eu não quero me demorar aqui, porque seria uma outra temática, a ira é uma emoção muitas vezes debilitante, principalmente porque ela geralmente se manifesta em público. Quando a pessoa está com raiva, mesmo quando não explode com a raiva, ou perde a calma, a pessoa diz às vezes: pastor, eu fiquei com a ira tão grande que eu fiquei assim, tempo de estourar. Mas todo mundo está vendo que você vai estourar já. Mas tem uns que estouram realmente, né? A ira é esse sentimento, é uma emoção, ela debilita você, principalmente quando ela se manifesta em público, naqueles momentos imprevisíveis. Só para não conhecer fulano, perdeu o elan, falando mais, né? Mais bonito. Então perdeu a calma. Ou então, falando mais cearense, perdeu as estribeiras. É isso que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz em Provérbios, que é o livro que eu estou no culto doméstico com o Janildo ultimamente, no capítulo de número 15, versículo 18, diz que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua uma luta. O homem iracundo, ele cria uma confusão do nada. Do nada. É incrível. A ira, meus irmãos, geralmente ela é uma reação que frustra quem se irou, porque depois que a raiva passa, a pessoa cai em si mesma: meu Deus, eu não deveria ter dito o que eu disse, não deveria ter agido da forma como eu agi. A pessoa sabe que se comportou de uma maneira que ela mesma não aprova. Algumas sabem, outras nunca vão entender isso. Acham que estão realmente certíssimos, que estão fazendo o que é certo. Mas é um homem iracundo. E Provérbios 11:4 tem um outro versículo maravilhoso que diz assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Era um homem rico e poderoso, mas no dia da ira as riquezas de nada aproveitaram. E a Bíblia ainda diz assim: mas a justiça livra da morte. É incrível, meus irmãos, e isso me faz lembrar de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1:20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou nos faz lembrar também do salmista dizendo que a ira que vem do Senhor, ela dura só um momento. Glória a Deus. Me faz lembrar de Paulo também em Colossenses, quando ele dá aquela relação que compõe as vestimentas do homem velho, da velha criatura. Ele diz: despojai-vos de tudo. E o primeiro item é da ira. É a primeira coisa que ele fala. E isso nos leva também a Provérbios 4:26. Eu demoro aqui nessa questão, porque ela foi marcante na vida de Nabal. Irai-vos e não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, você não espere chegar à noite para se reconciliar. Eu não quero, aqui não é um culto, uma reunião só para os casais. Mas tem pessoas que às vezes preferem passar vários dias sem uma palavra de comunicação, intrigado. Não falar também eu não falo. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr, vão dormir desse jeito. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E aí o texto conclui dizendo assim: nem deis lugar ao diabo. Porque a ira, ela abre uma porta, dá um direito legal para que o diabo entre em ação. Mas ainda havia mais no perfil de Nabal. Ele era um homem que não aceitava conselho, que não ouvia ninguém.
Veja o versículo de número 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros ao saudar o nosso Senhor, porém ele disparatou com eles, que ele não quis nem ouvir. Eu só não quero nem saber quem são vocês, estou lá nem aí para Davi. Se fosse cearense o escritor da Bíblia, tinha dito assim: soltou os cachorros em cima dele. Não é assim? O homem abriu a boca, disparatou. Quem está dizendo isso é um dos servos da casa de Abigail. Mas ele ainda tinha algo, isso me tocou profundamente quando meditava na mensagem ainda essa manhã. Uma coisa chamada ingratidão. Versículo 15 e 16. Você vai encontrar esse texto que eu releio novamente, mas eu quero ler aqui agora. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Era um mensageiro dizendo para Abigail: olha, esses homens que vieram aqui, os mensageiros de Davi, esses homens são muito bons, nunca fomos agravados por eles. Davi se escondia pelo Carmelo, fugindo de Saul. Ele conhecia muito bem aquelas montanhas, conhecia os pastores de Nabal, e eles estavam lá. Nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta. Nunca faltou uma ovelha do rebanho. Em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas, que era aquele tempo em que as ovelhas pastavam, que eram cuidados, que tinha engorda, em que a lã crescia, porque a lã era valiosa naquela época, naquela cultura. Todos os dias. Mas era um homem ingrato, ele não ouviu. Mas aqui estava o depoimento de quem estava lá. E quando os seguidores de Davi chegaram e disseram para eles: olha, pergunte aos seus moços, aos seus pastores, que eles vão dizer quem somos nós. Mas era também um homem fechado ao diálogo. Esse tipo de perfil de marido é muito complicado. O iracundo, intempestivo, rejeita conselho, ingrato. E quando é fechado ao diálogo, aí complica mais ainda a vida da mulher. Estou falando sobre um casal. Veja o versículo 17. Aí o mensageiro diz assim para Abigail: agora considera e vê o que há de fazer. Veja que aquela mulher, ela era uma mulher sábia, sensata. E o próprio servo diz assim: ela sabe o que vai fazer. Nabal não sabe, é um louco, é um insensato. Mas essa mulher sabe. Então, quando o casal tem uma mulher que sabe o que fazer, como é diferente. E ele disse assim: tu sabes o que vai fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um filho de Belial, ou seja, ele é uma pessoa cruel, maliciosa. Aquele moço sabia quem era Nabal, e a sua mulher sabia muito bem, porque quem conhece a mulher é o marido, e quem conhece o marido é a mulher. Mas ele tinha ainda mais alguma coisa terrível no seu perfil. Isso é uma coisa maligna. Ele pagava o bem com o mal. Porque tem homem assim. Aí não tem mulher que aguente, nem suporte. É por isso que às vezes não dá para conviver. Paga o bem com o mal. Veja o versículo 21. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este homem, quanto esse Nabal possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Esse é o perfil de Nabal. O perfil de Abigail é mais fácil de você falar, porque Abigail, ao contrário do seu esposo, era uma mulher sensata, sábia, pacífica, prudente, corajosa, leal, capaz, habilidosa para mediar conflitos. E quando eu li essa história, mais uma vez, a história desse casal, eu pensei, meus irmãos, que há homens que não merecem a esposa que têm. Silêncio aqui, os irmãos estão em casa, sabem que aqui é silêncio completo. Mas eu quero ouvir só a voz das mulheres.
dizendo assim: é verdade. Hoje é um culto de doutrina disfarçado de domingo. Vou logo avisando, para você não escandalizar. Então tem homens que não merecem a mulher que tem. Abigail, irmãos, provavelmente ela era a mulher que Nabal poderia ter. E na verdade o teve, mas ele não merecia quando ele se casou com ela. Ela era sensata, além disso, era bonita, mais preparada do que o marido. E eu acredito que quem dava o tom final para que aquela riqueza estivesse aumentando a cada dia era Abigail mesmo. Apesar dos erros de Nabal, aqueles que viviam na casa dele, de Abigail, faziam o possível para que ele não se envolvesse nos problemas. Isso diz respeito a todas as áreas. E esta lealdade daquele moço correndo lá para Abigail dizendo: olha, o mal já está posto. Ele vai ali, talvez inspirado por Abigail. Principalmente, meus irmãos, que embora a cultura de Abigail, no contexto que ela vivia com o marido, lhe desse pouco valor como uma mulher sábia, ela fez o máximo com as suas habilidades e com as oportunidades que surgiram diante dela. Mas ela não era valorizada. E a gente sabe como isso é uma realidade. Ainda hoje, as mulheres reclamam disso. Elas falam como os salários não são equiparados, elas falam dos altos postos que alcançaram nas companhias, como CEO de empresa A, B, C e D, até Z, mas ela disse: mas nós não temos segurança para trabalhar na área operacional, nós não temos segurança para determinados cargos, nós temos medo assim, assim. As pessoas perguntam: onde está seu marido, com quem você deixou seus filhos? As mulheres ainda sentem essa pecha dos valores e desvalores que fazem parte da sua vida. Por outro lado, a mulher contemporânea, em busca dessa liberdade, ou pretensa liberdade, de igualdade, e do posto, e do mando, e da proeminência, e de ser o cabeça, ela acabou vendendo essa liberdade, entregando essa liberdade, ou negociando, ou se sujeitando à tirania de patrões, de chefes, dos diretores, para poder alcançar favor e assim progredir. Enquanto isso, abre mão dos ideais de ser mãe, da família, de ser esposa. E hoje nós temos dificuldades e os valores parecem invertidos. As mulheres não preferem mais uma família e nem um companheiro, mas optam por uma companheira. Ela se preocupa com a estética do corpo, com a sua feminilidade, com o seu corpo. As academias que digam, nada contra. Esquecem-se que beleza e vitalidade sexual não são bens permanentes, são passageiros. Por isso muitos se dão. Vejam o carnaval da vida, toda a situação que nós presenciamos hoje. É muito complicado um crente passar, vir o canal já é complicado, já tem que sair, porque, meu Deus. Aí depois as pessoas reclamam. Então hoje tem lei para tudo. As pessoas estão com medo de olhar para uma senhora, de olhar para uma senhorita. Tudo pode ser assédio, tudo pode ser um acharque, tudo pode ser uma ofensa. A lei Maria da Penha está aí. Nunca tantos homens usaram tornozeleiras. Nunca tanta violência, tanto feminicídio. Nós estamos presenciando isso.
Isso desvaloriza a mulher, isso assusta as mulheres. Mas eu louvo a Deus porque Deus ainda tem feito nascer muitas mulheres que têm sido uma alegria para o seu pai e para a sua mãe. Ainda há muitas Abigails. Glória a Deus por isso. Que não se vende ao pecado nem a esses extremos. E que querem ser apenas aquilo que Deus lhes fez para ser uma mulher de Deus. Isso é prazenteiro, isso é maravilhoso. Isso não é um peso, não é um fardo. A igreja está entendendo? Diz amém. Amém. Então não é fácil, não era fácil ser uma mulher naquela cultura, como ainda não é fácil hoje em milhares de culturas. E no atual momento que nós vivemos, principalmente não é fácil para uma mulher cristã viver uma vida matrimonial ao lado de um homem que é um cristão de mentira, que não é de verdade. É pior do que do lado de um incrédulo, de um ímpio, do que de um Nabal. Porque às vezes no aconselhamento encontramos senhoras que dizem assim: pastor, eu peço as orações para que o Senhor salve meu esposo, porque eu amo mesmo de paixão. E eu estou feliz, pedindo ao Senhor que eu salve, irmã Janilda, porque é só o que falta. Quando eu vejo algumas irmãs, minhas amigas na igreja, dizendo um pouco do perfil dos seus esposos, eu disse: Senhor, muito obrigado pelo meu marido descrente. Isso é triste, mas é uma verdade que a gente ouve. A igreja diga assim, para a gente reforçar isso, diga assim: misericórdia. Então a mensagem vai começar agora. Glória a Deus. Até irmão atribulado para ir embora. Mas meus irmãos, é porque demorei um pouco para que você entenda a mensagem. Quero compartilhar com a igreja aqui um pouco sobre alguns aspectos da jornada de Nabal e Abigail, que podem nos ensinar como enfrentar e vencer uma crise familiar. Eu poderia dizer só uma crise e assim englobaríamos tudo, mas essa é a verdade. Mas para deixar mais específico, como enfrentar e vencer uma crise familiar. Primeiro aspecto, anotei só 4, então fica bem rápido. O casal que caminha em unidade tem amplas possibilidades de enfrentar e vencer uma crise. Se não caminhar, vai ser muito difícil. E aí nós vamos ver a situação reinante quando a crise se estabelece. Capítulo 25, versículo 3 a 12. Veja a situação da crise. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como ele está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que teus tosqueadores, os teus pastores, tenho ouvido que os teus tosqueadores, os teus pastores, estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. E não são poucos dias, meus irmãos, para a lã de uma ovelha crescer. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achei mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora, ou seja, na hora certa, na hora que vocês estão tosqueando. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que vieres à mão. É como a gente pede: irmão, que Deus tocar em você, qualquer coisa. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal, versículo 9, todas estas palavras em nome de Davi, ficaram aguardando. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi
Puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Agora você imagine uma senhora casada com um homem como Nabal. Ela foi capaz de viver com este homem instável, insensato, imprevisível e da índole maligna, e continuava casado com ele. Isso não é fácil. Mas vem um segundo aspecto. Quando a crise eclode, o casal precisa reagir com sabedoria e enfrentar o problema. Veja os versículos 13, o 21 e o 22. Pelo que disse Davi aos seus homens, chega a notícia, só Nabal nos tratou assim. Cada um cinge a sua espada. Davi, irmãos, o negócio dele era com a espada. E cada um cingiu a sua espada, ou seja, colocou a espada. E também a Davi, a sua. Subiram após Davi 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi estava com 600 homens. Era a companhia dele. Ele tinha cuidado desses homens e treinado esses homens lá naquela caverna. É uma outra mensagem magnífica. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Quando o marido insensato tem uma mulher prudente, há uma chance do casal vencer na hora da crise. Uma mulher sábia e sensata é a solução para um casamento em crise e os seus problemas. Quando o homem tem a índole maligna, geralmente Deus mata ou tira de cena. Você vai ver o que é que acontece. Estou falando de mulher crente. Estou falando de Abigail. Vamos a um terceiro aspecto. Olha como está indo rápido, irmãos. Como enfrentar e vencer uma crise familiar. Enfrentando a crise com prudência, para defender o marido e os interesses da sua casa. Aí nós vamos do versículo 14 até o 20. Abigail primeiro toma conhecimento do problema, porque não adianta prudência sem você saber o que é que está acontecendo. Aí veja 1 Samuel 25 e 14. Nesse meio tempo, ou seja, enquanto os mensageiros ouvem o não de Nabal e estão voltando, vem um dos servos que estava lá na tosquia, e anuncia a Abigail, a mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Abigail soube que Nabal, seu marido, havia tratado injustamente, de forma ingrata, de forma áspera, insensata, rude, cruel, os mensageiros de Davi. Veja o depoimento de Nabal aqui, meus irmãos. No depoimento dele, a ingratidão dele. Eu já li nos textos dos versículos 15 e 16. Mas há um detalhe aqui, nessa questão da ingratidão. Ele vai falar: aqueles homens foram tão bons, versículo 15, não sentimos falta de nada. Mas quando chega no versículo 17, ele diz assim: o mensageiro diz para Abigail: agora, pois, considera o que vês, o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Não tinha nem o que dizer, ele não aceitava conselho, não ouvia ninguém, não tinha diálogo. Como é difícil esse tipo de relacionamento. É muito complicado para a mulher. Hoje estamos falando do Dia da Mulher. Eu fico assim pensando que essa semana toda, quanto o marido fez raiva à mulher, e aí depois trouxe uma rosa, trouxe um bolo, pensando que vai ajeitar a grosseria dele. Ele tem que ajeitar a tua cabeça, rapaz. Tem que criar juízo. Eu ia dizer mais coisas, eu vou ficar só por aqui.
que é muito complicado. É por isso que muitas jovens hoje assim, Deus me guarde, pastor, graça, o Senhor me dê graça, vou ficando por aqui. É muito complicado para uma mulher quando o marido é grosseiro, sabe? Fechado ao diálogo. Tem um que eu conheci que ele dizia assim, conheci porque eu acho que está com Jesus. Ele dizia assim, pastor, lá em casa é o seguinte, eu boto minha mulher no canto dela. Ela já sabe qual é o canto dela. Ela sabe que quem manda sou eu, minha barriguinha não é branca. Aí, ela sabe que quando eu preciso da opinião dela, eu mesmo dou. Diga para quem está ao seu lado, é um Nabal. É um miserável, um cara desse. É um Nabal. Ele não ouve ninguém. Aí Deus disse assim, olha, eu constituí a mulher como conselheira, como adjuntora. Aí quem não ouve se ferra. Porque Deus constituiu a mulher assim. E ela vê umas coisas que o homem nenhum vê. Só a mulher vê. Não, que eu sou capacitado na minha empresa. Pois é, se você quiser saber como está a sua empresa, peça a sua esposa para dar uma voltinha dentro, de vez em quando. Nela passar, minha mãe fazia isso. Ela chegava lá na indústria, lá meu pai tinha padaria, ela disse, hoje eu vou na padaria. Aí meu pai, o que é que você vai fazer, meu filho? Eu vou dar uma olhada lá. Meu Deus. No mínimo alguém é demitido. Pelo menos umas 2 rescisões. Aí ele disse, olha, aquela sirigaita. Meu Deus, é um novo, irmã Fátima. Que está lá no caixa, assim, assim. Deus me disse assim, 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 assim. Aí disse, minha mãe, a senhora está vendo demais. Não, podia contar os dias. Nunca errou. Olha assim, está roubando. Um dia ela entrou dentro do salão da produção e tudo, passou. Minha mãe passou e disse, não, nunca entrei aqui, eu queria ver. Sabia nem o nome das máquinas. Deus me disse que alguém está roubando aqui. Olha, Antônio Zé, naquela época não tinha câmera, não tinha nada, não tinha sensor, mas tinha o Espírito Santo. Tenha só cuidado, ó. E é nesse setor aqui, isso é lá na contagem onde contava e distribuía os pães. Aí eu comecei a observar, meus irmãos, a gente já tinha sido tão roubado que ninguém sabia nem o valor. Aí eu disse, minha mãe, não se preocupe que agora todo mês a senhora vai dar uma voltinha. Graças a Deus. Precisava entrar uma mulher ali. Mas tem um marido de umas gavetas escondidas, que só quem tem a chave, só quem tem a senha é ele. E aí tem umas coisas lá que a mulher precisa ver. As irmãs aqui disseram que ficaram assim encabuladas de dizer alguma coisa, né? Bem, eu estou demorando porque hoje é o culto de doutrina. Glória a Jesus. Mas irmãos, é complicado. Agora, para mim é notável como Abigail transforma aquela rotina, vamos dizer assim, o cotidiano daquela família, conturbado pela intolerância, pela crueldade, pelo marido ingrato, um camarada que não ouvia ninguém, fechado ao diálogo, e ela transforma aquilo tudo numa possibilidade de livramento e vitória, de mudança de história de tudo. E a gente vê aqui nas palavras do servo Nabal, que Abigail era conhecida como uma mulher de decisão. Veja o versículo 17, a parte A. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer. Todo mundo estava nas mãos dela. A vida do marido, da casa, as riquezas, estava tudo. Não ia ficar ninguém do sexo masculino. E Davi, quem sabe como é que Davi agia, é só ler os capítulos 26 e 27 de 1 Samuel, para você ver como é que ele fazia na terra dos filisteus. E aí é onde uma mulher prudente, é onde Abigail demonstra umas virtudes que muito me chamou a atenção para enfrentar e vencer a crise. Não fala das virtudes do homem. A Bíblia diz que a mulher sábia que edifica a casa, não diz que o homem edifica nada. O homem faz sujar a casa e atrapalhar. Ele tem que estar no campo, tem que estar trabalhando.
Tem algumas mulheres que não entendem, quer que o homem fique dentro de casa. Meu irmão, deixa esse homem, ele vai dar uma ajuda, deixa o homem sair. Às vezes ficar muito tempo em casa vai complicar o negócio. É você que... E os maridos ficam com o negócio de ajeitar, porque eu gosto mais disso. Você não gosta não, você não sabe, porque vai ficar melhor o que ela disser. Vai ficar até mais bonito. Dê só o seu pitaco e sai do meio. Já é muita coisa. Uma das virtudes de Abigail que muito me tocou foi que ela se apressou para evitar o mal. Veja o versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa, ela se apressou, quando ela disse, olha, o mal já está posto. Davi já estava se preparando com a espada. O que é que ela faz? Então Abigail tomou a pressa, a toda pressa, 200 pães. Aí esse pastor, isso é coisa da Bíblia. Quando é que a pessoa vai tomar 200 pães para quem tinha milhares de pessoas trabalhando? Um homem rico e poderoso, 200 pães? Isso aqui não era nem o café da manhã, ela trabalhava, tinha uma casa organizada. 200 pães, 2 odres de vinho, cada um odre de vinho, que era feito com pele de carneiro polido, em torno de 10 a 15, dependendo do odre, 20 litros de vinho. 5 ovelhas preparadas. Você sabe o que é você matar assim nas pressas 5 ovelhas? E levar tudo para a panela? Como assim? Onde as panelas? Era muita gente, tinha uma casa imensa. Isso era uma cozinha industrial tremendo. Quantos servos, quantos empregados trabalhando? Isso era fichinha. 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado. Aí você fala do efa, essas medidas, dá em torno de 110 litros de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e pôs sobre o jumento. Assim, eu vou levar pão, vou tomar um cafezinho, vou levar também um trigozinho tostado para ficar lá de reserva e tudo, fazer lá uma bruacazinha, né? Uma pizza. Vou levar um vinho, eles não são de ferro, precisa de alegria, eles vão estar atribulados. Vou levar os carneiros preparados e vou levar a sobremesa. Os jovens que ainda querem casar, olha a Deus pelo um Abigail, que você não vai passar fome. Ela se apressou para evitar o mal. Sabe o que é que está dizendo isso aqui, meus irmãos? É que na hora da crise, a procrastinação pode ser um fator decisivo para a falência, para a derrota e até mesmo para a morte. Você procrastinar, não, eu vou ficar na minha, não vou fazer nada, não sei o quê, assim, não, se levante. Por que procrastinar se o mal já está posto? Tem que se levantar. Segunda virtude que me chamou muita atenção no versículo 19, ela age em segredo para solucionar um problema. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Ele estava longe, no campo, na tosquia, e ela disse, eu vou mandar um mensageiro, senão ele não pode nem saber que eu vou fazer isso. Era completamente inviável, ele jamais aceitaria que ela fizesse nada do que ela fez ou programou. Porém, nada disse ela ao seu marido. Tem coisas que a mulher precisa trabalhar em segredo na hora da crise. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, que ela ia de um lado do Monte Carmelo, Davi e seus homens desciam do outro. De repente se encontram. E aí você tem uma outra virtude. Ela se levanta como mediadora sábia. Mediadora sábia. Humilha-se para assumir a culpa do marido e defendê-lo. Que coisa incrível. Veja o versículo 23 e 24. Eu só leio para não comentar, que você vai 2 horas de mensagem. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra.
Lançou-lhe aos pés, lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Vejam. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Ela falava do marido, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não, olha com a astúcia dela como mediadora, eu não vi os teus servos, os moços que o Senhor enviou. Isso é verdade, porque ela estava em casa e os moços foram lá na Tosquia, que geralmente era distante. E o que é que vai acontecer? Mais uma virtude que me chama a atenção, que ela usa o diálogo como instrumento para desarmar a vingança. E você já está no versículo 26 a 31. Agora, pois, versículo 26. Meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor. Vejam bem, ela já estava vislumbrando o livramento. Foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos. Olha a argumentação dela, a mediação dela. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. E aí o versículo 27 me chama muita atenção. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Você imagine toda aquela mercadoria, alguns servos que estavam em casa que ajudavam, algumas servas, quantos animais para levar tudo aquilo, acondicionar tudo aquilo, descendo o morro. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. E me lembra de Provérbios 18 e versículo 16, que diz assim: um presente, na NAA, um presente abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Um presente abre portas. E aí você já ouviu sobre o presente, né? Era um presente muito grande. Muito grande. E aí o que me chama muita atenção, o coração daquela mulher, humilde, sensata, prudente. Abre a sua boca como mediadora de um conflito que parecia irremediável, e é nessa hora em que ela profere uma bênção sobre a vida de Davi. E uma palavra profética sai dos seus lábios, que tocam a vida de Davi. Veja que coisa linda. E começa com o perdão. Versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Olha só. Ela já começa a profetizar. O Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. E não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir, aí ela já aponta para Saul, e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem. Isso vai acontecer nos 2 capítulos seguintes de 1 Samuel. Nos feixes dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Ela se referia a Golias. Meus irmãos, é incrível como isso vai se conectando. Veja o versículo 30. E há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar o coração, o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. E aqui nós chegamos ao nosso último o quarto aspecto, como o Senhor tem mostrado na história desse casal, como enfrentar e vencer uma crise familiar.
Uma mulher sábia e prudente pode mudar o curso de uma crise. Uma mulher sábia e prudente pode mudar o curso de uma crise e se tornar parte de uma história vitoriosa. Vai já sair na tela aí. Aí chegamos ao texto que eu li no início do culto. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje te tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Davi vê Abigail, meus irmãos e irmãs, igreja do Senhor, como um instrumento nas mãos de Deus para o aconselhamento. Exalta aqui as suas virtudes, a sua prudência, a sua determinação pessoal, versículo 32 e 33 que eu já li. Mas vem também o versículo de número 34, o texto diz: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, esse mal já estava estabelecido. Então a sensatez de Abigail apaziguou a ira de Davi e evitou a destruição da sua casa. Uma mulher prudente sabe como apaziguar a ira de um homem. Às vezes isso não é possível. Conheço algumas mulheres que fizeram de tudo, tentaram de tudo. Às vezes não é possível. Às vezes é preciso fugir para salvar-se, escapar por sua própria vida, porque é um homem da índole maligna. Mas Abigail, por sua ação rápida e hábil negociação, impediu que Davi se vingasse de Nabal. É importante aqui notar, meus irmãos, nos versículos 32 a 35, que eu não irei ler, a disposição de Davi de ouvi-la, todas as suas argumentações, como ele foi flexível ao ouvir, humilde, capaz de perdoar o ofensor. Mas são virtudes que eu não comento. Mas a vida de Abigail iria mudar drasticamente no seu retorno para casa. Davi disse: agora você volte, está tudo ok, já perdoei. Quando ela volta, veja o que acontece. Versículo 36. Os irmãos fazia tempo que não lia a Bíblia, que não tiveram tempo de ler essa semana, então estão tirando um atraso hoje, não fique triste. Versículo 36. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Tem coisas relacionadas à convivência matrimonial, ao ambiente cotidiano das lutas desta vida, que a mulher prudente só revela ao marido no tempo certo. Porque quando o homem chega com a cabeça quente, não é verdade, meus irmãos? O problema está difícil, e aí de repente vem aquela notícia: olha, Davi vinha chegar, vinha acabar com tudo. Aí, não é essa hora. O homem ainda está embriagado pela ira, ainda está embriagado com a intolerância dele, ainda está embriagado com o coração duro que ele tem, e tantos outros adjetivos. Pela manhã, versículo 37, estando Nabal já livre do vinho, a ressaca tinha passado, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração. Porque tem doido, irmão, é doido, mas tem hora que o juízo chega. O cara é louco, é ignorante, mas tem hora que ele cai na real. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu vou mudar. Ele já disse que vai mudar, está com 10 anos que ele vai mudar. Ele vai aprontar de novo. Mas aí estava ele lá. Quando ela disse o que tinha acontecido, o coração do homem amorteceu e ficou ele como? Esses camaradas, glória a Deus. A sensatez, irmãos, e a prudência de Abigail abriram espaço para a intervenção divina. Isso me toca profundamente. A sensatez dela abriu espaço para a intervenção divina. Ela enxergou o panorama completo.
o que estava ali. Uma coisa impressionante, meus irmãos. E acaba deixando espaço para Deus agir, para que Deus se envolvesse na crise em que ela estava envolvida e que a sua casa estava envolvida. Davi nem precisou lutar e nem se vingar. Quando é necessário, o próprio Deus promove a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Ela abriu espaço para Deus tratar. Aí veja agora, eu vou só ler. Passado 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este, ouvindo Davi, se lembra que Abigail disse assim, olha, quando o Senhor estiver bem, lembre da tua serva. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor. Olha, eu não sei se é porque Abigail era bonita, Davi disse, meu Deus, se aquela mulher fosse solteira, eu não sei. Eu sei que quando Davi, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, porque Deus pleiteia, meus irmãos, a causa. Salmo 119, versículo 23. Esse texto nunca vou esquecer na minha vida. Enquanto os príncipes se coloiavam contra mim, eu meditava na tua lei. A afronta que recebi de Natal me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Ele disse, então vou mandar os mensageiros e pedi-la em casamento. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disse, Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Era tudo muito prático, né, irmão? Naquela época, diferente de hoje. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Essa é uma mulher humilde, né, irmão? Abigail se apressou e dispôs-se, cavalgou um jumento com as 5 moças, ela já foi, já levou todo o staff. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi ficou tão impressionado, irmãos, mais impressionado com a sensatez, com a prudência, com a humildade, com a habilidade, com a competência de Abigail, do que com a sua beleza, eu não tenho nenhum dúvida. Que após a morte do marido, ele disse, bendito seja o Senhor, vou pedir ela em casamento. Se fosse hoje, ele tinha cantado logo o hino 116 da harpa. A igreja fica em pé, por favor, porque hoje eu vou terminar o culto dando boa tarde, glória a Deus. Quem ouviu a voz de Deus nesta palavra, os casais que estão aqui, valeu a pena vir aqui, meus irmãos? Irmãos, olha aqui para o altar. O culto de 2 horas já é cansativo para nós. Uma nova história Deus tem para mim, né? Nós vamos cantar assim, tá bom, Lucas? Meus irmãos, as irmãs olham para cá. Os casais da casa do Senhor. Vocês que me ouvem distante, meus irmãos. Nesse dia de hoje, essa semana que as mulheres foram honradas, nas suas mais diferentes atividades e atuações, que são muitas, tantas mulheres importantes, magníficas, maravilhosas, mulheres de Deus. Faço menção da minha amada que está ali. Eu quero dirigir uma palavra a essas mulheres que estão hoje aqui presentes, as Abigails do Senhor. Que o Senhor vos conceda uma visão geral da vossa casa, do vosso marido, dos seus negócios, das suas atividades. Que o Senhor lhes dê graça, sabedoria, prudência para enfrentar as crises do presente momento, em todas as áreas de atuação que vocês estiverem. Que o Senhor vos dê habilidade para promover a paz, vos dê humildade para poder convencer os contradizentes, para apaziguar a investida do maligno, que muitas vezes fere e encontra ocasião para ferir os que
nos são caros, os nossos familiares. Qual o desafio, a responsabilidade que você enfrenta hoje? Eu estava hoje fazendo minha última oração antes de vir para cá, e dizendo: Senhor, o que tu queres falar com os homens hoje, com as mulheres na tua casa? Que crise é essa que enfrentamos? Talvez a gente não compreenda quando se refere somente à sensatez de Abigail, mas pensar que os Nabals ainda estão presentes. Há uma crise, quem sabe, de consideração. Você tem se portado como Nabal. Talvez você seja ingrato. Isso me tocou muito. Senhor, me ajude a não ser ingrato contigo, pois o Senhor tem me favorecido com as riquezas da tua glória, com a herança bendita, e eu não posso ser ingrato e me desviar de ti, e não viver em integridade. Quem está entendendo, meus irmãos? Quem sabe há um Nabal do lado de uma esposa querida agora, aquele Nabal que não respeita, que é grosseiro, que não honra, que não admira, que não tem mais uma expressão de carinho nem de amor, nem tampouco de diálogo, de perdão, de consideração mútua, de sinceridade. Qual é a crise que afeta, qual é a crise que assola? Deixe-vos dizer, olhemos para cima. Nós temos um Deus, e podemos dizer: bendito o nome do Senhor, que nos enviou Jesus Cristo e nos deu o evangelho das boas novas, que nos confronta a cada dia. Amém, meus irmãos? Pois não somos perfeitos como famílias, como maridos e mulheres, como homens, rapazes, moças, mas que Deus nos ajude para convidarmos a Jesus para o centro da nossa família, da nossa crise. E vamos levantar as mãos. Levante a sua mão, deixa eu ver as mãos de todos. Diga assim: uma nova história Deus tem para nós.